Olá, gente boa, olá, gente de Deus, olá, gente bonita. Estamos de volta para mais um vídeo e trago aqui novamente tragédia. Porque a língua mentirosa, o mentiroso, o filho do diabo, porque se o diabo é o pai da mentira e a pessoa anda mentindo, ela é filho do diabo ou filho do diabo. E mais uma vez, por causa de uma mentira, por causa de uma calúnia, um jovem foi parar na cadeia inocentemente. Apenas uma acusação, apenas uma calúnia. E ele ficou alguns dias preso até que se prove o contrário. Assista comigo e depois eu dou minha opinião. No final de 2023, eu passei 58 dias na prisão, após ser falsamente acusado de um crime que eu nunca cometi. Eu fui preso sem ser ouvido, sem nenhuma prova, sem sequer prestar minhas declarações, apenas com a palavra de 3 amigos. Eu tive a minha vida exposta, tive a minha reputação destruída, e mesmo depois de provar a minha inocência e ser absolvido, ninguém se preocupou em ouvir o meu lado da história. Por isso, hoje eu resolvi falar sobre o que aconteceu, mostrar algumas provas que me inocentaram e compartilhar o que eu aprendi durante esse processo. Eu fui imoral? Com certeza. Eu fui hipócrita ao viver algo que eu pregava contra? Sim, eu fui. Mas eu nunca fui um criminoso. Apenas cometi erros e falhas ao quebrar princípios importantes para um cristão. Sobre o caso, no dia 20 de setembro de 2023, eu fui preso enquanto participava de um retiro. Na delegacia, eu descobri que 3 amigas minhas, pessoas do meu convívio com quem eu havia me relacionado, estavam me acusando de um crime. Para não expor ninguém, pois esse não é o objetivo do vídeo, eu vou chamá-las aqui de A, B e C. As 3 eram amigas entre si e também eram minhas amigas, sendo que A e C eram melhores amigas e C era a minha melhor amiga na época. Meu envolvimento com elas foi acontecendo em momentos diferentes, sendo primeiro com A 3 vezes, depois com B 2 vezes e por último com C também 3 vezes. Todos os encontros ocorreram de maneira consensual e natural, surgindo a partir de conversas no Instagram e no WhatsApp. Eu guardo todas as minhas conversas no WhatsApp desde 2014 e graças a isso eu entreguei o meu celular e a minha senha para a polícia sem qualquer resistência, onde constavam não somente as minhas conversas com essas mulheres, mas também conversas de relacionamentos anteriores. As mensagens foram analisadas pela perícia e o relatório final do chefe de investigação, com mais de 50 páginas, concluiu que eu nunca cometi crime algum. Então você deve estar se fazendo a pergunta que eu também me fiz. Por que do nada 3 amigas minhas resolveram me acusar de um crime que eu não cometi? No decorrer do processo, eu descobri por meio de diversas testemunhas, incluindo amigos em comum entre eu e ela, já que nós éramos do mesmo ciclo social, que as 3 haviam descoberto em um evento onde estavam juntas, que eu havia me relacionado com elas em um curto intervalo de tempo, que teria despertado nelas um sentimento de vingança por se sentirem enganadas. Essa também foi a teoria de 2 policiais no desenrolar do caso ao ver todos os depoimentos. O pai da Cia, após saber da situação e por ser um amigo próximo meu, também se sentiu ferido e traído. Por isso, ele tomou a iniciativa, incentivando que elas me denunciassem para acabar com a minha vida, conforme depoimento de testemunhas. Eu fui preso sem nenhuma prova, apenas com base na palavra delas, que estava cheia de contradições. Foram colhidos 3 depoimentos, 2 na delegacia e 1 diante do juiz. E em todos os depoimentos delas houve várias e várias contradições. Devido a isso, o próprio órgão de acusação, que é o Ministério Público, questionou todas as falas delas, confrontando com todas as mensagens que nós trocávamos. Dentre elas, vou citar algumas das questões que foram levantadas, não só pelo MP, mas também pelo juiz. Primeiro, se eu cometi algo contra A, por que ela ainda se relacionou comigo mais 2 vezes? Segundo, se eu forcei B a fazer algo, por que 2 semanas depois ela voltou a me procurar, falou em casamento, filhos e disse que me pegaria de novo? Terceiro, se eu tivesse abusado de C, como isso seria possível com a minha irmã sentada ao lado no sofá? E por que ela permaneceria depois disso indo até a minha casa, fazendo janta para minha família e me convidando e me levando para passear com a família dela? Quarto, porque todas elas permaneceram minhas amigas, conversando comigo normalmente depois de nos relacionarmos, mas no momento exato que descobrem uma das outras, elas resolvem me denunciar. Ocorreram mais inúmeros questionamentos, tanto sobre o comportamento das mulheres, como também sobre a investigação conduzida pela delegada, onde o juiz entendeu que a investigação foi tão falha que não deveria nem ter gerado o processo, pois a acusação não tinha lógica nenhuma. No final, após já ter causado todos os danos possíveis à minha imagem, o próprio órgão de acusação, o Ministério Público, pediu a minha absolvição e o juiz me absolveu. Fizeram fakes falando que eu era um monstro, que eu havia violado diversas mulheres, que eu havia cometido crimes absurdos, mas até hoje ninguém se preocupou em postar a verdade. Pegaram
um áudio extraído de uma conversa de cunho sexual, tiraram do contexto a fim de distorcer toda a verdade. Detalhe, o segredo de justiça foi quebrado desde o princípio. A mídia teve acesso a tudo. Ou seja, se tivesse algo que me incriminasse, por que não divulgaram? E depois que eu fui absolvido, por que ninguém divulgou os argumentos e provas que o juiz usou na sentença para me absolver e mostrar que eu fui estatisticamente mais um caso de falsa acusação no Brasil? Sobre um vídeo que gravei onde o tribunal da internet julgou se a confissão de um crime nunca foi. Foi uma confissão de pecado. Nós cristãos acreditamos que ter relação sexual fora do casamento é pecado. Que defraudar emocionalmente é pecado. Eu reconheci isso, mas distorceram tudo e tentaram usar contra mim. Agora eu quero falar sobre o que tudo isso me ensinou. Que é mais importante do que me defender. Eu quero mostrar como essa experiência me transformou. Eu vivia de forma incoerente com aquilo que eu acreditava. Estava aprisionado a pecados que me impediam de viver a plenitude do que Deus tinha para mim. E paguei um preço alto por isso. O orgulho me impediu de buscar ajuda para viver em santidade. E o pecado custou-me a liberdade. Isso não é sobre me vitimizar. Hoje eu entendo que o meu propósito é outro. Que eu preciso pegar tudo que eu vivi para ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Quero falar sobre o que importa. Arrependimento, transformação e como viver de verdade aquilo que a gente acredita. Quero compartilhar como mesmo em meio às minhas falhas, a graça de Deus foi comigo, estabelecendo a verdade na justiça, cuidando de mim na prisão e me ajudando a reconstruir a minha vida da maneira certa. Como o Senhor tem trabalhado em mim, me ajudando a ser antes de fazer, a viver com atitudes aquilo que eu sempre expressei com as minhas palavras. Meu objetivo ao contar a minha história é para alertar sobre o engano do pecado, trazer clareza e verdade. Quero ajudar pessoas que passam por situações difíceis, que estão presas a pecados, vícios, que acreditam não ter mais solução, a entenderem que há um caminho de restauração em Cristo. Acima de tudo, se você entender o preço do pecado, saiba que em Jesus sempre há um caminho de volta. Eu sou a prova disso. O irmão aí era pregador e pegador, o cara catava todas mesmo, não tava nem aí, né? Porque na igreja ele pegava a melhor amiga da melhor amiga e a amiga da melhor amiga. Meu Deus. Dele, que é amigo dele, eu entendi, foi nada a salada toda aí. Que deselegante. Mas o homem era pegador. O que eu entendo nessa situação? Primeiro, consequência de pecado. Então vivia ali na fornicação. Nós sabemos que na fé cristã o sexo só é permitido pós-casamento, né? E ele resolveu experimentar a terra prometida que não era dele. E aí, não foi só uma, nem duas, né? Foi 3, e de uma vez. E parece que rolou uma ciumeira ali e as meninas começaram a dizer que ele era taradão, porque foi 3, né, irmã? Só que aí o que acontece? E se ele não tivesse as conversas registradas, como eu gosto de sempre encontrar resposta na Bíblia, olha o que diz a Bíblia sobre a questão do engano ou da mentira. Salmo 101, verso 7 diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Cara, isso aqui é muito sério e parece que tem gente que não compreende essa verdade. Além do famoso, que eu já falei no outro vídeo aqui, também de uma calúnia que destruiu a vida de um pastor. Se fosse você, eu clicava aqui em algum canto na descrição ou aqui no card, vai estar lá sobre a acusação, fofocas e mentiras e calúnia que destrói a vida de um pastor. Vale a pena conferir. Provérbios capítulo 12, versículo 22 afirma também que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ou então, Provérbios 6,16 diz que a língua mentirosa é uma das 6 coisas que o Senhor odeia. Repito, que aquele que é mentiroso é filho do diabo. Porque João capítulo 8, versículo 44, Jesus foi quem disse que o diabo é o pai da mentira. Logo, se eu ando em mentira, se eu amo a mentira, se eu apoio essas práticas, eu sou um filho do diabo. Então, cuidado com a língua, segura ela dentro da boca. E você que é muito carnudo, você que gosta de uma fornicação, peça a Deus uma varoa, um varão, para que você possa queimar essa sua carne com o seu cônjuge, que não é errado. Paulo diz que aquele que não aguenta é melhor casar do que abrasar-se. Querido, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.